Olá pessoal, tudo certo? Estamos aqui mais uma vez e nesse vídeo eu vou falar para você sobre o FGTS, não é? Tema que muita gente desconhece, né? Muitos empregados não sabem ainda como, né, receber ou tratar esse direito. E muitos empregadores também, muitas empresas não sabem como tratar, como lidar com o FGTS dos seus empregados. E é por isso que vamos aqui falar sobre isso. Postamos, tá, sobre isso no nosso Instagram recentemente e vieram muitas perguntas, tá, muitas denúncias, muitos questionamentos e por isso resolvemos aqui gravar o vídeo. Se você ainda não nos segue no Instagram, faça isso agora. Tem um link aqui na descrição do vídeo, você pode ir lá, tem muito conteúdo, muito mesmo, e todo dia tem uma dica de direito para você. Perfeito? Agora vamos falar aqui sobre esse tema. Bom, o FGTS, você já sabe a sigla, não é? É o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Bom, a finalidade dele qual é? Proteger, tá? Proteção do trabalhador. Por quê? Porque numa relação de trabalho, a empresa está sempre numa posição mais favorável e o empregado, o trabalhador, numa posição de vulnerabilidade, tá? Uma posição de desvantagem, digamos assim. E aí entra o FGTS para quê? Para amenizar, tá, os desdobramentos de uma eventual ou do eventual exercício que a empresa já possui, tá? Que é o poder diretivo. Ela pode contratar e dispensar quem ela quiser, quando ela quiser, né? Então, numa eventual despedida sem justa causa, aquele empregado que estava há meses ou há anos na empresa, tinha planos, estava com parcelas de casa, de carro, fazendo de repente os estudos, se vê numa condição muito difícil. E aí entra em cena o FGTS, que é o valor acumulado dos depósitos que entram para proteger, para dar um suporte durante o período de transição entre o emprego anterior e o emprego posterior. Perfeito? Simples, rápido e bem objetivo. É isso. FGTS é o quê? Proteção do trabalhador. Tem alguns outros itens aqui que nós vamos falar que são os mais importantes, perfeito? Então vamos lá. Como que essa proteção então vai ser efetiva, né? Nós vemos na prática isso como? Quando o empregado está registrado, deve estar registrado. Porque se não está registrado, não existe um lugar certo, um destino para que os depósitos de FGTS se acumulem. É necessário o registro, tá certo? Então, antes de nós pensarmos no depósito, né, propriamente dito, no depósito da FGTS, temos que pensar no registro, para que haja um destino, certo? Que nós sabemos que é uma conta vinculada na Caixa Econômica Federal, para que os depósitos sejam realizados. Veja bem, existe uma diferença. Uma coisa é a pessoa não estar registrada e realmente não há destino para os depósitos do FGTS, e outra coisa é a pessoa estar registrada e não estar recebendo os depósitos do FGTS, por um problema ou por outro. Mas o importante é que nós temos que partir da premissa que ela esteja registrada, para que a proteção realmente possa se efetivar. Perfeito? Vamos continuar. O próximo item é o quê? É o depósito. Muita gente não sabe ou pensa que o depósito ele pode variar, ele altera, e na verdade não, tá bom? O depósito é feito num percentual, tá? De quanto? 8%, tá? É fixo. 8% e ponto, não muda, não é 9 e também não vira 7 nem 5 em determinado mês. Não, não, não. É 8 e ponto final. Tá? 8% sobre o quê? Sobre o salário. É importante que você pode ver aí na sua casa, no seu trabalho, no seu Olerite, veja no rodapé embaixo. Existem bases de muitas coisas. E existe também um valor lá, base FGTS. Nem sempre os 8%, tá, serão aplicados sobre o seu salário bruto, mas sim sobre o valor considerado em folha como base de cálculo do FGTS. Então veja lá, no rodapé, na parte de baixo do seu Olerite, tem lá base de FGTS. É sobre aquele valor que você vai aplicar 8%. Tá certo? Esses 8% sobre esse valor que está aí como base no seu Olerite, na sua folha de pagamento, é justamente esse valor que será depositado na sua conta vinculada. Perfeito? Na conta vinculada entrará 8% do salário, ou seja, do salário base FGTS. Perfeito? Vamos lá.
Quem que tem que fazer esse depósito? Quem que faz? Quem é que paga esse depósito? Quem é o responsável? Sai do bolso de quem isso, não é? Bom, muita gente acha ao contrário, ou pelo menos nos comunicaram aqui ao contrário. Mas na verdade, quem que tem que pagar é o empregador, tá? Empregador, quem é? A empresa. A empresa tem que pagar o FGTS. Então, a empresa ela tem que saber que tem a responsabilidade do quê? Entre outras tantas. Pagar o salário do empregado mais, tá? Mais, é uma soma, salário mais FGTS. Todo mês? Todo mês. Em toda a folha de pagamento, tá certo? Então você recebe o salário mais o FGTS. Só que o FGTS não cai na sua conta bancária. O FGTS ele vai para a sua conta vinculada, tá certo? Então a empresa ela paga salário mais FGTS, perfeito? Então isso é uma responsabilidade, uma obrigação que a própria lei atribuiu à empresa, tá ok? Ah, doutor, de repente você pergunta, a empresa ela paga, mas ela desconta de mim. Isso está certo ou está errado? Está errado. A empresa, em hipótese alguma, tá? Em nenhum momento ela pode fazer o desconto do FGTS do empregado. Isso está errado, nitidamente, tá? Errado. A empresa paga e deve suportar esse ônus, suportar esse encargo, tá? Faz parte já do dia a dia da empresa, tá? Faz parte das despesas da empresa essa obrigação. Salário mais FGTS. No mínimo, e eventuais benefícios que o empregado ou a categoria de empregados fazer jus. Perfeito? Então vamos lá. Pode usar quando então? De repente você pergunta, mas eu recebo, não vem para as minhas mãos, vai para algum lugar, não é? Para uma conta vinculada, como nós dissemos. E quando que eu posso usar então, doutor, esse valor? Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tenho minhas necessidades, tenho minhas obrigações, contas atrasadas e tudo mais. Quando que eu posso usar esse valor? Quando eu posso colocar as mãos nesse valor para usar? Bom, você pode usar quando você for dispensado sem justa causa, né? Como nós temos aqui, uma eventualidade, uma surpresa que você tem na empresa, então você pode fazer o uso desse valor, você faz o saque desse valor, de todo o valor acumulado, tanto os depósitos, tá, mensais que foram feitos, como também das atualizações, das correções. Todo montante você pode fazer uso. E também nas hipóteses trazidas pela Lei 8.036 de 90. Como, por exemplo, a pessoa portadora de uma moléstia grave, né, vai usar o valor para um financiamento ou pagamento de uma casa própria para habitação. Tá? Então, assim, existem essas duas situações. Dispensa sem justa causa, tá? E alguma das hipóteses que a lei traz. São dezenas de hipóteses. Perfeito? E o último item que eu quero falar para você é o seguinte. O FGTS é diferente do INSS, tá? Vamos fazer aqui uma divisão drástica. INSS está de um lado e o FGTS está de outro. Não podemos confundir essas duas coisas, tá? Por quê? Como eu disse, o FGTS, quem paga é quem? A empresa. E sempre será 8% do salário. Não se fala mais nisso. O FGTS, o INSS, é diferente por quê? Porque quem paga essa contribuição, isso é uma contribuição, quem paga não é a empresa. Quem paga é o próprio empregado. A empresa ela faz apenas o recolhimento. Ela desconta do salário do empregado, da folha de pagamento do empregado e faz o repasse ao instituto, não é? Que faz a gestão do valor. Agora, esse valor sim do INSS é descontado, tá? E varia. Não é um valor fixo, não é um percentual fixo, melhor dizendo, de 8% igual é no FGTS. É um valor que pode variar de acordo com a remuneração do mês. Perfeito? Então é isso, pessoal. Basicamente isso, respondendo algumas das perguntas que chegaram aqui até nós e espero ter ajudado a todos vocês, tá bom? Se você tiver dúvidas, comentários, sugestões para fazer, pode ficar à vontade, colocar aqui nesses comentários, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações
Tá certo?